E agora o livro de arte lá na página 89, capítulo 16. Vamos falar sobre instalações sonoras. O que são essas instalações? Elas permitem o quê? E tem as perguntas aí, como você descreveria essa estrutura, quais sons você imagina que são produzidos por essa estrutura. Nós temos aí uma árvore cantante e ressonante. Então, gente, essa árvore aí é uma instalação sonora, ela provoca o quê? O som. É uma instalação que ela vai provocar o som. Ela permite que a gente escute sons através dela, assim como todas as instalações sonoras. Lá na página 90 fala o seguinte: primeiro vocês observem essa árvore aqui, vamos observar ela direito. Vamos imaginar como é feito o som através dela. Vamos imaginar a gente nesse lugar e ouvindo que tipo de som é capaz de sair dessa árvore aqui. Será que são sons fortes? Será que são sons fracos? Ou aqueles sons agradáveis? Ou sons que não são tão agradáveis assim? A gente sabe quando o som é agradável. Quando a gente escuta um som agradável, é como se nós sentíssemos uma calmaria, por exemplo. A gente sente uma sensação de bem-estar. Já falamos sobre sons agradáveis e desagradáveis. E já aquele som desagradável, quando a gente escuta, quando a gente está fazendo algo, ou mesmo que não estejamos, acaba prejudicando a nossa concentração, nos prejudica, nos tira a atenção, ao contrário do som agradável. Então, o que será? Será que isso daqui é um som agradável ou não? E lembrando que som agradável, gente, cada um tem a sua forma de encarar um som agradável e um som que não seja agradável. Vamos imaginar que de repente eu escuto uma música, o som daquela música para mim é agradável, mas para outra pessoa não é tão agradável assim. Então a questão de som agradável e desagradável depende muito da pessoa que está escutando aquele tipo de som. Porém, a reação é a mesma. Vamos imaginar um som que ele é forte. Ele vai ser, ele de certa forma, ele acaba prejudicando a atenção da gente no momento, não só de uma pessoa, mas de outras pessoas. Um som bem forte. Vamos imaginar um carro de som passando com um volume bem alto em determinado lugar. Será que vai ser possível alguém não se desconcentrar com aquele carro de som? Então vai acabar prejudicando também até aquelas pessoas que consideram que gostam daquele tipo de som. É a mesma situação. Para algumas pessoas podem ser agradável ligar o som de colocar um microfone, um fone de ouvido, aliás, no celular, e colocar no último volume. A pessoa pode estar gostando daquela música e tal, mas aquele som está prejudicando. Então vem a questão também de prejudicar. Pode ser que a pessoa goste de ouvir som em volume alto, mas aquele som, por a pessoa gostar, não vai deixar de ser prejudicial para a sua audição. Então nós temos que ter cuidado, nem todos aqueles sons que nós gostamos, eles são agradáveis para a nossa saúde, para a nossa audição. Aí lá na página, vamos para a página 90. Na página 90 fala o seguinte: os artistas Mick, Tonk e Ana Liu criaram uma árvore diferente. Então eles resolveram criar uma árvore diferente. Eles fizeram uma estrutura chamada árvore cantante e ressonante. Foi a árvore que vocês viram na primeira imagem. Essa árvore, ela produz sons conforme o vento sopra. Então, conforme o vento vai soprando, essa árvore ela vai o quê? Produzindo sons. Ela precisa do vento para que ela produza os sons dela. E diversos artistas, gente, eles fazem estruturas artísticas que emitem sons. Eles fazem estruturas para que essas estruturas elas emitam sons. Algumas dependem da interação com o ambiente, ou seja, com uma árvore cantante.
A árvore cantante, para que ela produza o som, é necessário o quê? O vento. Então, conforme o vento sopra, ela vai, ok, produzindo seu som. Por isso que diz que algumas dessas estruturas, elas o que? Elas dependem da interação com o ambiente e com as pessoas, para que aquele som seja emitido. Enquanto outras, gente, elas não dependem dessa interação. Outras estruturas, elas são criadas, mas elas não dependem nem do ambiente, nem das pessoas, e simplesmente o som delas é emitido. E essas estruturas, elas são chamadas instalações sonoras. Todas essas estruturas, tanto as que dependem do ambiente como as que dependem das pessoas, elas são chamadas instalações sonoras. E aí nós temos na imagem, observe aí com atenção, que instalação sonora é essa? O que provoca esse som? O que faz esse som existir? Temos aí o órgão do mar de Nikola Basic, em Zadar, Croácia. Foi feito em 2005 essa foto. Esta instalação possui tubos que produz os sons. Esses tubos, eles produzem os sons conforme as ondas do mar batem neles. Então, essas estruturas aqui, elas dependem o quê? Essas estruturas, elas dependem da instalação do ambiente para que elas funcionem, ou seja, precisa que as ondas do mar batam para que assim seja produzido os sons, gente. O artista Nikola Basic criou o órgão do mar. Ele fez o órgão do mar, cuja estrutura, então essa estrutura aproveita o bater das ondas, ela aproveita o bater das ondas do mar para produzir sonoridades variadas. Elas produzem sons variados, como se fossem músicas. Então essa obra é um exemplo de instalação sonora. Observem aí, conforme as ondas do mar vão batendo nelas, o que acontece? Elas vão produzindo os sons, ou seja, elas precisam da interação do ambiente para que assim elas produzam esse som. E amores, finalizamos aqui nossa aula de arte. Como a gente viu, a gente falou sobre estruturas sonoras. São estruturas as quais elas são criadas por alguns artistas para que elas emitam sons. E essas estruturas, elas podem depender do ambiente, da interação das pessoas ou não. Finalizamos nossa aula aqui. Até a nossa aula de quinta-feira. Beijinhos!